Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma informaçãozinha, tá bom? Essa informação aqui é de alguns pedidos aí, então nós vamos deixar esse conhecimento aqui, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de associação de resistores em paralelo. Associação de resistores em paralelo. Pessoal, toda a informação que eu passar agora aqui, ela é especificamente para associação de resistores em paralelo, tá bom? Nós já falamos de associação de resistores em série, e agora aqui nós vamos falar em paralelo, tá bom? Bom, nós queria saber aqui qual a resistência total do circuito, tá bom? Mas antes disso, eu voltei para trás aqui, tá? E queria que você soubesse de algumas outras informações aqui desse circuito, tá bom? Bom, na associação de resistores em paralelo, pessoal, eu estou representando aqui com dois desenhos, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa, tá? Só está representado de forma diferente, tá bom? Bom, na associação de resistores em paralelo, o que vocês têm que saber, pessoal, é que a tensão aqui, a tensão é constante e a corrente se divide, tá bom? No circuito de associação de resistores em paralelo, a tensão é constante e a corrente se divide, tá bom? Ah, mas como assim a tensão é constante? Pessoal, tensão, se vocês não estudaram ainda a lei de Ohms, vocês têm que dar uma olhadinha na lei de Ohms, tá bom? Então, a tensão é representada pela letra U, tá? Então, nós temos aqui, como se nós tivéssemos aqui uma tensão aqui, sei lá, de 110, 220 ou qualquer outra tensão aqui, tá bom? Uma DDP aqui, tá? Então, nós temos aqui uma tensão aqui, que vai vir aqui em A e vai vir lá em B, tá bom? Então, é como se o nosso positivo fosse aqui de A para B. A tem que ir ao encontro de B, tá bom? A nossa corrente A tem que ir em busca do B, tá? Mas a tensão é a mesma, a DDP é a mesma para todos os resistores. Não importa quantos resistores tiver no circuito. Se tiver 5, 6, 10, 20, a tensão vai ser a mesma em cima de todos os resistores, tá bom? Já a corrente não, a corrente ela se divide, tá bom? A corrente aqui nesse circuito aqui, por exemplo, a corrente parte de A, aqui ela encontra um nó, tá? Nós chamamos isso aqui de nó, tá bom? A corrente chega aqui no nó e se divide, tá? Ó, se divide, vindo passar por R2 e por R1, tá bom? Ela se divide aqui e lá no final do circuito ela encontra um novo nó e se encontra aqui, tá bom? Então, o mesmo fluxo de corrente que partir de A é o mesmo fluxo de corrente que tem que chegar em B, tá bom? Ela não se some, pessoal. Ela se divide aqui entre os resistores, mas ela não se some do circuito. Ela tem que estar ali. Ela chegou ali, ela tem que sair dali, tá bom? Então, se entrar aqui uma corrente X, ela tem que ser a mesma que vai chegar aqui no final, tá bom? Tá aqui o Z, ó, a corrente vindo aqui, se dividindo aqui, tá? E aqui ela se encontra de novo, é o mesmo fluxo que entrou lá, é o mesmo fluxo que tem que sair aqui, tá bom? Então a corrente ela se divide nesse circuito aqui, ó, e não importa quantos resistores tiver aqui, tá bom? Se tiver 3, 4, 5, 10, 20, a corrente vai se dividir entre os 20 resistores. E aqui no final vai ser a corrente total, tá bom? A mesma coisa aqui nesse circuito, aqui é a mesma coisa, só está representado de forma diferente, tá bom? Temos aqui R1 e R2, tá? Então, a corrente, o A, tem que ir ao encontro de B, tá bom? Então, tá aqui, ó, a corrente vem aqui, ela segue esse caminho aqui e segue esse caminho aqui, ela se divide, tá? Vem aqui e vem aqui, ela tem dois caminhos para se encontrar. E a tensão é a mesma em todos os resistores, tá bom? Então, como é que fica aqui? Então, nós temos aqui, ó, I, pessoal, é igual a I1 mais I2, ou seja, I1 mais I2, I1 mais I2, o que é isso? A corrente de I1 mais a corrente de I2 vai dar o total aqui, tá bom? Então, I total é a soma da corrente e está em cima dos resistores, tá bom, pessoal? Bom, então vocês sabem que a tensão é constante
e a corrente se divide, tá bom? Tensão constante, corrente se divide, tá? Bom, vocês vão ter que dar uma estudadinha lá na lei de Ohms, tá, pessoal? A lei de Ohms aqui, ó, ela vale para todo esse circuito aqui, tá bom? Para todo esse circuito aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, U igual a R1 vezes I1, tá bom? Então, nós temos aqui U é igual a R1 vezes I1, que é a corrente daqui de I1, tá bom? U é igual a R2 vezes a corrente I2. Ou vocês podem fazer todo o circuito. No caso, vocês podem... O que eu botei aqui? Vocês podem fazer parte por parte, resistor por resistor, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer do circuito inteiro, aí U é igual a resistência equivalente vezes I, tá bom? I que é corrente, tá bom, pessoal? Por que I? I é intensidade da corrente elétrica. Eu botei aqui para vocês aqui, ó. U é igual a diferença de potencial, tensão, tá bom? Volts. I, intensidade da corrente elétrica, que é representada com amperes, tá bom? R, resistência, ohms, tá bom? Bom, pessoal, a tensão é a mesma aplicada em todos os resistores, é como eu já disse aqui, tá? Bom, como eu já falei, né, pessoal, tá aqui, ó, o fluxo da corrente que parte de A é o mesmo que vai chegar aqui em B, tá bom? O fluxo da corrente que parte aqui de A tem que ser o mesmo que vai chegar em B. Aqui é a mesma coisa, tá? E o fluxo da corrente que parte de A é o mesmo que vai chegar em B. Então, ou seja, a corrente total é igual à soma de todos os resistores, tá bom? De todos I, tá? De todos I. A corrente total do circuito aqui, ó, corrente total é igual à soma de todos I, entenderam? A corrente que está em cada resistor aqui, a corrente vai se dividir, tá? Bom, aí fica uma pergunta, né? Não importa se, ou seja, a corrente é total igual na soma de todos os I, tá? Não importa se os resistores são iguais ou diferentes, tem que somar e chegar aqui na soma total, aqui chegar ao final aqui. A mesma que entrar aqui, ela vai se dividir entre os resistores, aí você vai somar, tem que ser a mesma que vai chegar aqui no final aqui, tá bom? Se os valores tiverem o mesmo valor, pessoal, se os resistores tiverem o mesmo valor como aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, R1 é igual a 10 ohms e R2 igual a 10 ohms, tá? Se eles tiverem o mesmo valor, a corrente será a mesma em todos os resistores, tá bom? A corrente vai se dividir aqui, ó. A mesma corrente que passar em R1 vai ser a mesma que vai passar em R2, tá? Pois os valores dos resistores são iguais. Já aqui, pessoal, ó, o circuito é o mesmo, porém eu só mudei aqui, eu botei R1 10 ohms e R2 25 ohms, ou seja, os resistores são diferentes. Então, a corrente também não vai ser igual aqui, pessoal. Por que a corrente não vai ser igual aqui? Porque resistor, pessoal, resistor é uma resistência que resiste à passagem da corrente elétrica. Como assim resiste à passagem da corrente elétrica, pessoal? Os elétrons eles vêm aqui, ó. Os elétrons eles partem de lá, eles chegam aqui no resistor, aí eles querem passar. E o resistor está se opondo à passagem deles, está segurando para eles não passar. Eles estão querendo passar, e o resistor, não, eles não vão passar, eles estão querendo passar, e o resistor está trancando a passagem deles ali, tá bom? Então, como aqui nós temos valores diferentes de resistência, ou seja, quanto maior o valor aqui, ó, maior será a resistência, maior será a oposição de não deixar os elétrons passar, tá bom? Então, aqui como é menor, ó, nós temos aqui um resistor de 10 ohms, tá? Então a corrente será maior aqui, ó, menor o resistor, maior a corrente, maior o resistor, menor a corrente. Deu para entender? Menor o resistor, maior a corrente, maior o resistor, menor a corrente a circular aqui. A corrente a circular aqui é menor do que aqui, tá bom? É isso aí que eu queria deixar para vocês. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho essa parte aí, tá bom? Qualquer dúvida aí vocês podem me perguntar aí relacionado a isso, tá?
Bom, então vamos lá para a nossa resistência equivalente, ou seja, a nossa resistência total do circuito. Como é que a gente faz para saber a resistência total do circuito aqui? Nós estamos trabalhando com 2 resistores, mas aqui podia ser bem mais, tá? Podia ser 4, 5, 10, tá? Estamos trabalhando com os 2 exemplos aqui. Bom, aqui nesse circuito aqui, ó, nós temos aqui R1 é igual a 8 ohms e R2 igual a 10 ohms, tá bom? A resistência equivalente, pessoal, ela tem que ser menor que o menor valor do resistor no circuito. Gravam isso, tá bom? A resistência equivalente aqui, ó, desse circuito, ela tem que ser menor que o menor resistor que está no circuito. Qual é o menor resistor daqui? É 8. Então, a nossa resistência total aqui tem que ser menor que 8, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo aqui, ó? Então, a gente vai pegar aqui, ó. A equação que nós vamos usar, pessoal, é isso aqui, ó, tá? R e Q, tá? Resistência equivalente, tá bom? Resistência equivalente é igual a, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Simples assim. A fórmula que nós vamos usar é essa aqui. Existe uma outra fórmula geral com MMC, mas aí nós não vamos fazer essa fórmula aí. Nós vamos fazer essa fórmula aqui, que ela é mais simplificada e mais prático de entender e de se resolver, tá bom? Então, a fórmula é essa, ó. R equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui resistência equivalente, nós vamos pegar o nosso 8 lá e o nosso 10 e vamos botar aqui 8 vezes 10 dividido por 8 mais 10, que é igual a 80 dividido por 18, que vai dar 4,4. Então, a nossa resistência total aqui nesse circuito é 4,4, tá bom? Aqui nesse outro aqui, eu botei 2 resistores iguais aqui, tá, pessoal? Eu botei aqui o resistor de 5 ohms, R1 5 ohms e R2 5 ohms. Bom, nesse formato aqui, pessoal, se vocês quiserem, pode fazer assim que dá certo, tá bom? Mas existe uma outra maneira mais simples ainda de se fazer aqui quando os resistores são iguais. Aqui, resistência equivalente. Então, nós vamos pegar aqui, ó, R dividido por N2. Por que N2? Porque nós temos 2 resistores, ou seja, é o número de resistores. R é o valor dos resistores. Então, nós vamos pegar o valor do resistor, tá? Começam tudo igual, nós vamos pegar 1 e vamos dividir pelo número de resistores. Nós temos 2 resistores, então o valor é 5 dividido por 2. Então, a resistência total aqui nesse circuito é 5 dividido por 2 igual a 2,5. Aqui nós estamos fazendo os mesmos, só que agora estou usando 3 resistores, tá bom? Bom, aqui eu estou usando R1 2 ohms, R2 8 ohms e R3 15 ohms, tá? 3 resistores aqui. Como é que a gente vai saber a resistência total daqui, tá? A resistência equivalente ou resistência total do circuito, tá? Bom, quando nós tiver 3 resistores, pessoal, essa fórmula que eu apresentei para vocês, essa formulazinha aqui, ó, ela só serve para 2 resistores. Só serve para 2 resistores, tá bom? Essa fórmula aqui. Ah, mas como é que eu vou fazer quando tiver 3, 4, 5, 10, 20 resistores aí? Bom, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer de 2 em 2. Tá? Nós vamos pegar 2 resistores, vamos fazer o cálculo, pegar a sobra dele, pegar mais um resistores e assim vamos indo, tá? Assim, ó, nós vamos pegar esses 2 resistores aqui e vamos transformar num, tá? Então, eu botei aqui, ó, resistência equivalente de R1 e R2, tá? Então, nós vamos pegar R1 e R2 aqui. Vamos esquecer isso aqui por enquanto, R3, tá? Então, nós vamos pegar R1, tá? 2 vezes 8. R1 vezes R2.
R1 mais 8, R1 mais R2, tá? Então, nós temos aqui 2 vezes 8 dividido por 2 mais 8. Aí nós vamos ter 16 dividido por 10, que é igual a 1,6, tá bom? Aí, ó. Igual a 1,6. Bom, agora nós vamos pegar esse 1,6 e nós transformemos esses dois aqui, ó, em um resistor. Agora nós vamos pegar o valor desses dois e fazer por 15 aqui, ó. Tá? Então aqui deu 1,6, então nós vamos pegar 1,6 vezes 15 dividido por 1,6 mais 15, que vai dar igual a 24, dividido por 16,6, que vai dar 1,4. Então, vocês podem ver, ó, a resistência total ela deu 1,4, ela tem que dar menor que o menor resistor do circuito, tá bom? Qual é o menor resistor? Olha lá, ó, 2, tá? Então, a resistência total aqui desse circuito é 1,4, tá bom? E agora, vamos ver esse aqui, ó. Aqui nesse circuito, nós estamos com R1 igual a 15 ohms, R2 igual a 15 ohms e R3 igual a 15 ohms. Então, aqui nós temos 3 resistores iguais, tá bom? Como é que nós vamos fazer essa conta? Nós vamos pegar o valor do resistor, pois são todos iguais, então nós vamos pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores, tá bom? Nós temos aqui 1, 2, 3 resistores, então é 15 dividido por 3, que vai dar 5. Se eu fizer da outra maneira, pessoal, que eu posso fazer da outra maneira? Posso. Posso usar essa fórmula aqui? Posso. Como é que fica? Então ficaria assim, ó. Ó, tudo 15, tá? Então nós vamos pegar um 15, nós vamos pegar um par aqui, ó. Nós temos que pegar 2, tá? Então nós vamos pegar aqui 15 vezes 15 dividido por 15 mais 15, dá 225 dividido por 30, que vai dar 7,5. Agora nós pegamos 7,5 vezes 15 dividido por 7,5 mais 15, que vai dar igual a 112,5, dividido por 22,5, que vai dar 5. Ó. Dá o mesmo valor, ó, 5 e 5, tá bom? Então, pessoal, é isso aí que eu queria deixar para vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender aí. Eu tô com um probleminha aqui, tá? Mas espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí, pessoal. Se inscreva no canal aí, pra gente poder continuar trazendo essas informações aí. Eu vou deixar essas folhas tudo publicadas lá na comunidade para vocês lá, tá bom? Obrigado aí, se inscreva no canal.